notícias têm invadido os diversos canais de comunicação, com especial incidência nas redes sociais. A propósito da existência ou da persistência de eventuais construções ilegais em prédios já construídos, como sendo nas coberturas ou nas fachadas em geral. Por isso optámos por apresentar uma breve análise do ponto de vista sobre o tema, do ponto de vista estritamente legal e sem pretender com isso alimentar as discussões que para aí correm. Desde logo importa distinguir dois conceitos diferentes, muito embora, e principalmente nos últimos tempos, estes conceitos andem de mãos dadas e muitas vezes sejam confundidos. Na verdade, qualquer um dos exemplos que vou dar permite a ampliação do espaço habitacional de um imóvel e isso é que importa para quem faz. Mas não devem ser confundidos e têm mesmo implicações e consequências diferentes. Falo, por exemplo, do fecho de uma varanda, ou a chamada marquise, como nós conhecemos, e, por outro lado, da implantação de uma construção numa cobertura de um edifício. Embora sejam ambas caracterizadas em termos legais como uma obra de alteração e eventualmente também de ampliação, têm que ser enquadradas de forma diferenciada. Uma marquise, por exemplo, ou uma varanda fechada, altera a fachada do prédio, o seu arranjo estético e, consequentemente, altera uma parte comum do prédio. A construção na cobertura de um prédio altera a fachada, altera o arranjo estético e, com isso, afeta as partes comuns do prédio. Mas não só. Afeta naturalmente os limites da sércia, a chamada altura do edifício, e este aqui é um ponto também muito importante que acresce e que o diferencia das alterações nas fachadas com as chamadas marquises ou varandas fechadas. Estes limites são definidos em regulamento e dependem da localização do imóvel. Não são todos iguais. Na análise que fazemos desta situação, devemos atender não só às regras do urbanismo e do controle das operações urbanísticas, mas também às regras do direito civil e da relação entre os privados. Desde logo, temos que considerar que este tipo de obra, seja na cobertura, seja na fachada, será sempre uma obra numa parte comum do prédio, como sejam os telhados ou os terraços de cobertura. Mas também falo do solo, dos alicerces, das colunas, dos pilares, das paredes mestras e todas as partes restantes que constituem a estrutura do edifício, onde se incluem naturalmente as fachadas do prédio. Ora, no que respeita aos espaços comuns, o Código Civil define as obrigações dos condóminos e nega-lhes desde logo, como regra, a possibilidade de prejudicar, seja por ação, seja por omissão, ou seja, quer realizando obras novas, quer omitindo a sua reparação, prejudicar a segurança, a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício. Para que estas obras sejam possíveis, é necessária a prévia autorização da Assembleia de Condóminos, aprovada por maioria de 2/3 do valor total do prédio. No âmbito do direito do urbanismo, as considerações são outras e as premissas são naturalmente diferentes. Mas algumas regras também podem divergir de município para município e importa considerar essas diferenças. Por regra, as alterações em partes comuns, como sejam as fachadas dos prédios, que incluem as coberturas, estão sujeitas ao chamado controle prévio das câmaras municipais, seja através de um procedimento de licenciamento, seja através de um procedimento de comunicação prévia. O regime do licenciamento ou da comunicação prévia vem especificamente regulados no regime jurídico da urbanização e edificação. Mais concretamente, no seu artigo 4º, qualifica o tipo de obra que se enquadra em cada uma das ali classificadas e, naturalmente, diferencia o que é uma obra de ampliação, o que é uma obra de alteração, o que é uma obra de construção nova, uma obra de demolição e por aí fora. Mas devemos ainda atender ao Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação, bem como a outros instrumentos de gestão territorial para além do Plano Diretor Municipal de todos os municípios. E neste caso estou a falar, por exemplo, dos planos de pormenor ou dos planos de urbanização que podem existir também e definidos para cada área específica. Por fim, não podemos esquecer que determinadas áreas estão condicionadas à emissão de parecer de entidades externas, como seja, por exemplo, a Direção-Geral do Património Cultural ou mesmo a ANA, no caso do tráfego aéreo, podendo a construção pretendida vir a ser inviabilizada por qualquer uma destas entidades ou outras a quem seja pedido o parecer. Uma nota bastante importante na consulta às entidades externas. Os pareceres emitidos por estas entidades podem ser vinculativos ou não, a maior parte deles é vinculativa,
e, sendo vinculativa, condiciona completamente a emissão, a autorização ou não autorização, o deferimento ou indeferimento do procedimento administrativo de licenciamento ou comunicação prévia. Portanto, o dono de obra pode ver indeferido a sua pretensão, pode ver indeferida a sua pretensão, apenas porque uma destas entidades deu um parecer negativo. Por fim, uma palavra sobre os direitos de autor que assistem ao autor do projeto que o vê alterado sem que para o efeito tenha sido contactado ou sequer informado. Importa aqui referir que temos, por um lado, o direito de propriedade do autor sobre os direitos de autor, sobre a sua obra, sobre o seu projeto, e por outro temos o direito de propriedade do proprietário do imóvel, que é o objeto da alteração. Neste conflito, tem vindo a ser entendido pela doutrina e pela jurisprudência, e também acolhido na própria lei, que deve prevalecer o direito de propriedade do imóvel, não podendo o proprietário do imóvel ficar refém da vontade do autor do projeto para poder alterar ou não o seu projeto inicial. Mas esta prevalência não isenta o dono de obra de cumprir formalidades, como seja o de informar previamente o autor do projeto se pretender introduzir alterações no seu imóvel. Caso não o faça, está sujeito a uma eventual condenação no pagamento de uma indemnização por perdas e danos, a ser requerida pelo autor do projeto que se considera lesado pelas alterações.